Ninguém na rua de Terra Batida entendia por que Dona Alzira, aos 60 anos, caminhava todos os fins de tarde até o portão azul que nunca mais se abria. Ela parava ali em silêncio. Não batia, não chamava, apenas ficava. O vento trazia o cheiro do café fresco das casas vizinhas, o som distante de uma criança rindo, e aquilo rasgava o peito dela como uma faca lenta. Porque do outro lado daquele portão estavam os netos que ela ajudou a criar, e que agora cresciam sem saber que a avó existia. Durante anos, Dona Alzira sustentou o filho e a nora quando eles não tinham nada. Pagou contas atrasadas, cuidou das crianças, vendeu móveis, abriu mão da própria saúde. Nunca reclamou, nunca jogou nada na cara de ninguém. Até que um dia, sem discussão, sem explicação, sem aviso, ela foi retirada da vida deles. Bloqueada, evitada, tratada como se fosse um problema. Mentiras mal contadas começaram a circular na cidade. Histórias distorcidas, olhares atravessados na missa, silêncios que gritavam, mas o que ninguém via, Deus via. E a injustiça sofrida por Dona Alzira não ficou escondida por muito tempo. Meu nome é Alzira, e moro desde que nasci em uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, onde todo mundo se conhece pelo nome e pelo passado. Aqui, nada fica em segredo por muito tempo, mesmo quando tentam esconder. Criei meu filho sozinha depois que o pai dele morreu cedo demais. Trabalhei como costureira, lavadeira, cozinheira. Fiz o que precisava ser feito, não para ser reconhecida, mas porque amor de mãe não calcula esforço. Quando ele se casou, recebi a nora de braços abertos. Ajudei no começo do casamento. Ajudei quando vieram os filhos. Ajudei quando o dinheiro acabou. Ajudei quando o respeito começou a faltar. Eu achava que amor era insistir, que ser mãe era aguentar calada, que tudo se resolveria com o tempo. Eu estava errada. Se essa história tocar seu coração, já deixa seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. Às vezes, saber que não estamos sozinhos é o que nos mantém de pé. Quando meu filho perdeu o emprego, fui eu quem pagou o aluguel. Quando a geladeira ficou vazia, fui eu quem levou sacolas escondidas para não ferir o orgulho deles. Quando os netos ficaram doentes, fui eu quem virou noites em claro. Eu era presença, constante, silenciosa. Mas com o tempo, comecei a perceber algo estranho. A gratidão foi virando cobrança, e minha ajuda passou a ser vista como obrigação. A nora começou a me tratar com frieza. Pequenas alfinetadas, olhares tortos, comentários atravessados. E eu engolia tudo, acreditando que o amor venceria. Até que veio o dia em que meu filho me disse: "É melhor a senhora não vir mais tanto aqui." Aquilo doeu, mas eu obedeci. Pouco depois, as visitas cessaram de vez. As mensagens não eram respondidas. Os convites sumiram. E eu comecei a ouvir pela boca dos outros aquilo que nunca saiu da minha. Disseram que eu era controladora. Disseram que eu me metia demais. Disseram que eu falava mal deles pela cidade. Nada era verdade. Mas as mentiras foram repetidas tantas vezes que meu próprio filho passou a acreditar nelas. E eu que sempre protegi virei ameaça. O pior dia da minha vida não foi quando fiquei sozinha, foi quando me proibiram de ver meus netos. Não houve briga. Não houve explicação. Houve apenas silêncio. Passei aniversários olhando fotos antigas, natais com a mesa posta e o prato vazio, brinquedos guardados esperando crianças que não vinham. Chorei escondida para não virar motivo de fofoca. Rezei quando a dor não cabia mais no peito. E continuei acreditando que Deus via tudo. Na cidade pequena, a verdade caminha devagar. Mas chega. As mentiras começaram a se contradizer. As pessoas perceberam que eu nunca fui o que diziam. E situações inesperadas começaram a expor quem realmente havia criado aquela distância. Meu filho começou a sentir o peso do silêncio, a ausência não preenchida. Os netos perguntavam da avó. E quando a verdade começou a aparecer, não foi com gritos. Foi com vergonha. O tempo passou, mas o silêncio não ficou mais leve. Pelo contrário, ele começou a pesar dentro da casa do meu filho como um móvel grande demais, daqueles que ninguém sabe mais onde colocar. A ausência da mãe,
que no começo parecia solução, virou incômodo, depois, culpa e, por fim, dor. Na cidade pequena, onde as ruas são curtas e as histórias longas, as mentiras começaram a tropeçar nelas mesmas. Um comentário aqui, outro ali, versões que não batiam, pessoas que lembravam de quem eu sempre fui, a mulher que ajudava sem pedir nada em troca, a avó presente, a mãe que nunca virou as costas. Meu filho começou a perceber que algo não estava certo quando os próprios filhos passaram a perguntar de mim. Por que a vovó não vem mais? Ela fez alguma coisa errada? Não havia resposta que convencesse uma criança. Porque criança sente quando algo é injusto, mesmo sem entender direito. Dentro de casa, a relação entre ele e a esposa começou a rachar. Discussões surgiram. Não por minha causa direta, mas porque uma mentira exige esforço constante para se manter de pé. E cansa. Sempre cansa. Ele passou a dormir mal, a acordar com pensamentos que não o deixavam em paz. Lembrava dos dias em que chegou sem dinheiro, dos pratos que coloquei na mesa, das vezes em que fiquei com os netos para que eles trabalhassem, das contas que paguei sem jamais cobrar. A imagem que haviam criado de mim não combinava com as memórias que insistiam em voltar. Foi numa manhã simples dessas comuns do interior que a verdade começou a ganhar forma. Ele encontrou uma vizinha antiga, alguém que me conhecia desde jovem. Ela falou de mim com carinho, perguntou se eu estava bem, comentou minha tristeza depois de ser afastada dos netos. Falou com naturalidade, sem ataque, sem acusação. Aquilo foi o primeiro estalo. Meu filho voltou para casa inquieto. Começou a ligar pontos, a lembrar frases ditas fora de contexto, histórias exageradas, palavras colocadas na minha boca que nunca foram minhas. Pela primeira vez em muito tempo, ele se perguntou se não tinha escolhido acreditar na versão mais conveniente. A culpa chegou sem aviso, e quando chega não pede licença. Foram dias de conflito interno, de olhar para os filhos dormindo e lembrar que eu também o vi dormir assim, indefeso, confiando em mim. Foram noites de silêncio pesado, onde nenhuma justificativa parecia suficiente. Até que ele decidiu ir até a minha casa. Eu estava sentada na varanda como sempre, observando o movimento quase inexistente da rua. Quando o vi se aproximar, meu coração disparou, mas eu permaneci imóvel. Não por orgulho, por medo. Medo de mais uma decepção. Ele parou no portão. Não entrou, não chamou. Ficou ali, parado, como quem reconhece que cruzar aquele limite exigia coragem. Quando finalmente falou, a voz saiu fraca. Mãe, foi só isso. Uma palavra. Mas nela havia arrependimento, cansaço e vergonha. Ele entrou. Sentou. Olhou a casa simples, que sempre esteve aberta para ele. Viu as marcas do tempo, mas também da espera. E então, sem rodeios, chorou. Chorou como homem que percebeu tarde demais o erro que cometeu. Disse que acreditou em mentiras, que se afastou para evitar conflitos, que escolheu o caminho mais fácil, sem imaginar o preço que isso teria. Confessou que o silêncio dos filhos perguntando por mim era mais pesado do que qualquer discussão. Eu ouvi tudo em silêncio. Não interrompi. Não joguei nada na cara dele. Porque algumas verdades só doem quando são ditas por quem já reconheceu o erro. Quando ele terminou, eu disse apenas: eu nunca deixei de orar por você, nem um dia. Aquele foi o começo. Não da reparação completa, mas da verdade. E onde a verdade entra, Deus começa a trabalhar. Nada voltou ao lugar como antes, e talvez nunca volte exatamente igual. Mas a mentira caiu. A injustiça foi vista, e a mãe que tentaram apagar permaneceu de pé. Porque nenhuma verdade fica escondida para sempre, e nenhuma lágrima derramada em silêncio passa despercebida quando Deus está olhando. O reencontro não foi como nos filmes, com abraços longos e palavras ensaiadas. Foi simples, dolorido, real. Meu filho ficou parado na porta, sem coragem de entrar, como quem sabe que errou, mas não sabe por onde começar a consertar. Eu reconheci aquele olhar cansado. Era o mesmo olhar que ele tinha quando era menino e quebrava algo importante. Convidei para entrar. O café estava no fogão, como sempre esteve,
mesmo nos dias em que eu não tinha vontade de levantar da cama. Porque continuar vivendo também é um ato de fé. Ele sentou à mesa onde cresceu. Olhou ao redor como quem vê a própria história pela primeira vez. As fotos antigas ainda estavam ali. Os brinquedos guardados dos netos ainda ocupavam o mesmo canto. Nada havia mudado, exceto nós. Meu filho chorou. Chorou como nunca tinha chorado na frente de ninguém. Disse que se deixou levar por palavras mal colocadas, por versões distorcidas, por silêncios convenientes. Disse que ouviu mais do que deveria e perguntou menos do que precisava. Confessou que, para manter a paz dentro de casa, escolheu sacrificar a própria mãe. Não foi fácil ouvir. Cada frase era como mexer em uma ferida que eu aprendi a esconder para sobreviver. Mas ali, diante de mim, não estava apenas o homem que me afastou dos netos. Estava o menino que eu carreguei no colo, o filho que eu ensinei a andar, o adulto que também errou. Eu disse algo que não veio da minha força, mas da fé que me sustentou nos dias mais escuros. Eu sofri, muito, mas nunca deixei de orar por você. Ele abaixou a cabeça. Disse que o silêncio dos netos pesava mais do que qualquer dívida, que a casa estava cheia, mas vazia, que percebeu tarde demais que afastar uma mãe não apaga conflitos, apenas cria feridas maiores. Os netos voltaram aos poucos, primeiro tímidos, depois correndo pela casa como antes. O riso deles não apagou o passado, mas trouxe vida nova para um lugar que quase se acostumou à tristeza. Ainda existem conversas difíceis, ajustes, limites. Perdão não significa esquecer. Significa escolher não viver prisioneira da dor. Hoje, quando caminho pela rua da cidade, não abaixo mais a cabeça. As mentiras caíram sozinhas, como sempre acontece quando a verdade não precisa gritar para existir. Aprendi que quem age com injustiça pode até convencer por um tempo, mas nunca sustenta uma mentira diante de Deus. Se existe algo que essa história me ensinou, é que amor de mãe não exige palco, mas também não deve ser pisado. Ajudar não é obrigação eterna. Doar não significa aceitar desrespeito. E perdoar não é se anular. Deus viu cada lágrima que ninguém enxugou. Cada noite em que dormi com saudade. Cada oração feita em silêncio. Ele não chegou atrasado. Chegou no tempo certo. Se você que está ouvindo essa história também foi afastado, esquecido ou injustiçado por quem ajudou, guarde isso no coração. Deus não ignora mães feridas. Ele cura, restaura e devolve dignidade. Às vezes, não da forma que esperamos, mas da forma que precisamos para continuar vivendo. Eu sigo em frente, mais forte, mais consciente, com cicatrizes, sim, mas com a certeza de que nenhuma injustiça passa despercebida quando Deus está olhando.